Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio. Gravei ontem à noite. Comentário que foi divulgado na manhã desta segunda-feira, dia 20 de outubro. Lembre-se de se inscrever e não esqueça ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. Ficou sabendo que o presidente da Câmara está contratando a Fundação Getúlio Vargas para limpar a imagem da Câmara. E nós, contribuintes, pagadores de impostos, vamos pagar quase 5 milhões por isso. Gente, era tão fácil ter uma boa imagem na Câmara, bastaria o Hugo Motta ser verdadeiro. No dia que ele brandiu a Constituição imitando o gesto do Dr. Ulisses, em 5 de outubro de 88, todo mundo acreditou que ele ia cumprir a Constituição, que ele jurou cumprir. Né? E defender também, porque afinal, ele como deputado, ele faz parte, ele é o presidente de uma Câmara que fiscaliza o governo. O governo significa executivo, legislativo e judiciário. E se algum ponto do governo não está cumprindo a Constituição, cabe à Câmara e ao Senado, né, denunciar. E todas essas lambanças, né, por exemplo, faz mais de um mês que se aprovou urgência para o projeto de anistia. Não tem sequer projeto. Eu vi um projeto muito interessante, depois eu vou falar para vocês, esse projeto eu quero ler bem para verificar se é plausível. Bom, interessante. A Fundação diz assim, que é para mapear os gargalos. Tem lá um gargalo de um uísque Chivas, que saiu a foto do presidente da Câmara tomando no gargalo. E para fazer oficinas. Não sei se é para consertar os carros da Câmara. Meu Deus. Pelo menos a gente acha graça de certas coisas. Bom, tem uma outra questão aqui. Barroso saiu, né? Olha só, com que chave de ouro ele encerrou os 12 anos de Supremo, votando a favor do aborto. O artigo 5º da Constituição, que é a cláusula pétrea, começa com direito à vida. É uma vida. O 2º artigo do Código Civil diz que são garantidos os direitos do nascituro desde a concepção. Né? Então, já saiu coerente. Ele sempre foi aí desse progressismo, né, que é para afundar os valores da maioria da sociedade brasileira e fingindo que a Constituição não existe, que a lei não existe. Saiu triste, né? Saiu cabisbaixo, foi uma saída, eu tenho chamado de desertou, né? Porque de repente saiu. Gente, eu falei para vocês, um dia antes do acordo de paz lá na faixa de Gaza, e no dia do acordo, depois do acordo, eu disse, eu não acredito que esse acordo vá dar certo, porque participa dele o Hamas. Se tiver o Hamas num acordo, não dá para participar. Pois ontem o Hamas matou 2 soldados israelenses e feriu 3. Aí Israel já reagiu. E antes disso, o Hamas reúne palestinos de outras facções, põe de joelhos na praça pública e executa. Tem feito execuções. Quem defende o Hamas defende isso. Esses radicais que matam seu próprio povo para impor a ordem, para que sejam obedecidos.
eles sempre fizeram isso. O acordo de paz mesmo foi feito com a Organização para a Libertação da Palestina de Yasser Arafat. E com isso já criou-se a Autoridade Palestina, que tem inclusive embaixador no Brasil. Mas aí, quando surgiu o Hamas, impôs uma ditadura apoiada por quem? Pelo Irã. Irã põe enclaves lá em Israel. Bom, e para encerrar, eu queria falar de um crime aqui em Brasília que chocou a cidade. Foi em pleno plano piloto, na 112, matou um jovem aluno do colégio militar, o Isaac Vilhena, de 16 anos. Estava jogando bola com seus amigos no bloco e veio uma turma de 6 ou 7 adolescentes roubando celulares. O Isaac correu atrás de um para pegar o celular dele de volta e recebeu uma facada no peito. Vocês já imaginaram a mãe e o irmão do Isaac descendo do apartamento para ver o filho morto numa poça de sangue? O pai dele é um médico do Exército Brasileiro. Chocou. Um país sério, num país sério, menor que pratica um crime de adulto, é tratado como adulto, é julgado como adulto. Pois o crime que ele praticou é um crime de adulto. Aqui fizeram essas leis boazinhas que não deram certo. Faca. Foi com faca. Não sei se vão fazer campanha contra a faca, alguma coisa assim. Eu tenho dito aqui, a arma da mão é secundário. O que mata é o cérebro, não é? De Brasília, Alexandre Garcia. Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, feita ontem à noite e divulgado na manhã desta terça-feira, 21 de outubro. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, ao comentário. Bom dia. Não sei se vocês têm acompanhado o desespero das pessoas que plantam para colher e ter algum resultado. Eu vi vários depoimentos emocionados de plantadores jogando mamão já maduro no chão, mostrando as mangueiras cheias de mangas e sem comprador. Vejo um sujeito jogando arroz na frente de uma agência do Banco do Brasil, no Paraná. Recebo as notícias tristes de 25 agricultores que estavam com contas a pagar no Rio Grande do Sul, que preferiram sair desta vida. Há um desespero na atividade mais importante desse país, que traz divisas e que nos permite importar. É muito séria a situação. Eu deixo aqui esse registro, porque, enquanto isso, né, a gente está vendo aí, fazendo de tudo para bloquear essa CPI mista, que procura investigar o mais gigantesco e cruel crime contra idosos. Envolvia crianças também que foram usadas, né? Gente que já tinha morrido, criança que não existia, né? Uma coisa incrível. E todos vão para lá com habeas corpus. Meu Deus, né? Que tipo de confissão é essa? Se a pessoa é inocente, vai lá para contar e para dizer tudo que sabe, para ajudar a justiça, né? Ou, no caso, a comissão do Legislativo, a pegar esses bandidos. Eu estava vendo aqui, Onyx Lorenzoni, quando foi ministro da Previdência, criou barreiras.
A pessoa tinha que, a cada 3 meses, reforçar o compromisso de permitir esse recolhimento no seu contra-cheque de aposentadoria, de pensão. Tudo entrou o governo Lula e isso desapareceu. Desapareceu esse controle. Será que é isso que estão querendo blindar, esconder? Porque tem coisas grandes aí, ou pessoas importantes que querem, precisam ser protegidas, não podem chegar na CPI. Ninguém quer ajudar a CPMI, parece que tem medo de falar e de contar a verdade. Né? É uma coisa terrível. Eu queria fazer um registro também, né, desse acontecimento lá em Cascavel, aquele incêndio, em que uma advogada, a Juliane Vieira, 28 anos, ela foi uma heroína, né? Saiu para fora no 13º andar, ficou em pé sobre uma caixa de ar-condicionado para salvar a mãe e um primo de 4 anos de idade do apartamento que estava pegando fogo. Ela está com praticamente 2/3 do corpo queimado, estado gravíssimo, num hospital em Londrina, assim como a mãe e a criança. Né? Mas são gestos assim que merecem o reconhecimento de todos nós. Né? Tem o parentesco, que é forte, a fortaleza da família, mas também essa doação de arriscar a própria vida para salvar outras pessoas. Há bombeiro também, o sargento bombeiro, que foi queimado, outro bombeiro queimou as mãos. Bom, eu preciso dizer também para vocês que o último dia de Barroso, todo mundo sabe, foi votando a favor do aborto. Mas ele tinha deixado uma liminar permitindo que enfermeiros fizessem aborto. Aborto legal, claro, no caso de perigo de vida da mãe, no caso de anencefalia do feto, no caso de concepção por violência sexual. Mas entregar algo tão perigoso para a vida da gestante para alguém que não fez medicina? Mas a maluquice. Né? Como é a maluquice aí? Desculpem, mas doula vai lá, e se tiver uma emergência na casa da pessoa, tendo parto em casa, só se ficar uma ambulância na porta, como já aconteceu de uma artista aí, que foi com doula, mas botou uma ambulância na porta. Né? Porque se tiver uma emergência, é questão de minutos que precisa ser resolvida, uma hemorragia, por exemplo. E para isso precisa de sala de parto ou sala de cirurgia. Né? Por fim, aproveitando esse assalto ao Louvre, em que os bandidos na fuga mostraram que não estavam assim tão organizados, porque deixaram cair uma coroa cravejada de brilhantes, né? Saindo de moto. Mas aí a gente fica sabendo que o Louvre sozinho, o Museu do Louvre sozinho, recebe por ano mais turistas que o Brasil inteiro. Brasil com todas essas belezas naturais, só tendo vergonha na cara, né, para fazer um bom turismo de segurança, orientação, limpeza. Não é? Senão não atrai turista com dinheiro para vir para cá, que